Zinedine Zidane. Sim, o homem que calou o Brasil em 98 e 2006, quebrou o silêncio em uma entrevista bombástica na França. Ele não apenas assistiu ao jogo do Corinthians, como soltou uma frase que está fazendo jornalistas europeus caírem da cadeira. Parecia que ele ia destruir o futebol brasileiro, mas o que ele disse sobre Hugo Souza e a mística de Itaquera é assustador. Ele viu algo que ninguém viu. Quer saber a verdade nua e crua que a TV aberta não te mostra? Se inscreve agora, Escudo. Ative o sino porque eu vou revelar cada palavra dessa análise chocante. Agora vamos ouvir a tradução. Eu conheço o som do silêncio antes da tempestade e compreendo profundamente a linguagem invisível que rege os grandes espetáculos do futebol mundial. Pois em 1998 ouvi Paris prender a respiração antes de explodir em júbilo e em 2006 ouvi Berlim calar. Diante do inesperado, mas o que aconteceu na Neoquímica Arena tem uma frequência diferente, uma vibração que escapa à lógica europeia e toca o viral. Não é apenas torcida, não é apenas barulho, é uma entidade viva que respira, pulsa e empurra o ar para dentro dos pulmões dos seus jogadores enquanto sufoca os adversários. Quando a disputa de pênaltis começou, eu não vi apenas jogadores nervosos perfilados no círculo central do gramado. Eu vi a história sendo colocada na balança do destino, com um peso que esmagaria ombros menos preparados. O futebol Mason é muito mais que tática ou técnica, é um estado de espírito coletivo. E o Corinthians entrou nessa disputa não para jogar, mas para sobreviver. E essa distinção muda tudo. Essa atmosfera elétrica, onde o ar fica pesado, denso e difícil de respirar para quem veste a camisa rival é algo que poucos clubes no mundo conseguem fabricar. Talvez comparável apenas à loucura de Marsella ou à pressão de Istambul, mas com um tempero brasileiro único. O Cruzeiro sentiu o impacto físico dessa energia. E eu daqui da minha posição de observador analítico mais apaixonado pelo jogo, senti também um arrepio que me remeteu aos grandes coliseus que pisei. Falar de goleiros é falar da mais profunda solidão que existe no esporte, pois é o único homem que pode usar as mãos em um jogo feito para os pés e que carrega a culpa de todos os erros defensivos. Mas o que vimos naquela noite não foi apenas uma atuação de goleiros, foi um ritual de passagem sagrado quase mitológico. De um lado estava Cássio, o gigante, a lenda viva, o homem que parou o mundo contra o Chelsea e cujas mãos ergueram taças que definiram uma era. Do outro lado estava Hugo Souza, o garoto, o desafiante, aquele que precisava provar para milhões que o trono da meta-alvra não estava vazio. Eu joguei com lendas que tiveram que sair para dar lugar aos novos. Vi isso acontecer no Real Madrid quando hierarquias foram quebradas para o futuro nascer. E sei que é doloroso, mas absolutamente necessário para a evolução do ciclo vitorioso. Ver Cássio, com toda a sua aura e envergadura, abençoando o momento mesmo que, vestindo as cores de um rival, foi um gesto de nobreza, que só os grandes possuem uma passagem de bastão sutil, onde o passado reverencia o presente. Mas a noite não era sobre o passado e suas glórias, a noite escolheu Hugo de forma incontestável. E quando a mística do futebol escolhe alguém, não há defesa técnica ou estratégia que segure essa força da natureza. Vocês falam muito sobre o peso da camisa e eu entendo disso, pois usei a camisa branca imaculada de Madrid e a azul pesada da França em finais de Copa do Mundo e sei que elas pesam toneladas de história e expectativa. Mas a camisa do Corinthians tem uma particularidade que me fascina. Ela parece envergar o varal sozinha, mesmo quando ninguém a veste. Na hora da decisão, no momento crítico, onde as pernas tremem, essa camisa joga sozinha, ela se impõe. O Cruzeiro é um time enorme, tem tradição continental e jogadores experientes, mas tremeu diante do cenário. É um fenômeno físico e psicológico. Você vê no olhar do batedor adversário quando ele caminha para a marca da cal e percebe que não está chutando apenas contra um goleiro de 1,99 centímetros, mas contra uma parede humana de 30 milhões de pessoas que gritam em uníssono. O Corinthians tem essa capacidade única de transformar o medo em combustível, de converter o desespero em força motriz. É o caos organizado em sua forma mais pura. É a beleza do sofrimento que o torcedor abraça como identidade. Eu tenho estudado futebol brasileiro profundamente para a Copa do Mundo, pois sei que o talento que brota dessas terras decidirá o Mundial. E o que esse Corinthians fez me lembrou a seleção brasileira de 1994. Não era o time mais plástico da história. Não era o show artístico de 1982 que encantou o planeta, mas tinha a alma guerreira de Dunga e a solidez de Mauro Silva. Era o pragmatismo necessário para vencer. Saber sofrer é uma virtude que o futebol moderno muitas vezes ignora em favor da posse de bola estéril, mas que é essencial para campeões. O Corinthians de hoje tem essa casca grossa, essa pele curtida nas dificuldades.
Eles não precisam dar espetáculos 90 minutos. Eles não precisam de 70% de posse de bola. Eles precisam ser letais. No momento certo, cirúrgicos como um enxadrista que espera o erro do oponente. Mas em alguns lampejos de genialidade improvisada, vejo a audácia da seleção de 2002. A coragem de ir para cima quando tudo parece perdido. A habilidade de resolver problemas complexos com soluções individuais brilhantes. É uma mistura fascinante de raça defensiva, quase italiana, com a improvisação lúdica que só o jogador brasileiro tem em seu DNA. Vamos falar tecnicamente de Hugo Souza, pois sua performance merece uma análise de quem entende a biomecânica do movimento decisivo. A posição dele na linha do gol é de um predador esperando a presa. Muitos goleiros tentam adivinhar o canto, saltam, antes tentam jogo psicológico exagerado. Hugo espera, ele confia em seu reflexo. Tem a envergadura de um albatroz cobrindo o gol, mas a explosão muscular de um felino no momento do salto. No pênalti decisivo, ele não apenas defendeu, ele leu a alma do batedor. Interpretou a linguagem corporal milésimos de segundo antes do contato com a bola. A técnica de ataque à bola dele é impressionante porque ele não cai passivamente. Ele se projeta em direção ao chute, cortando o ângulo e diminuindo o tempo de reação do atacante. Depois do erro inicial do seu time nas cobranças, manter a frieza requer um controle mental absoluto, um estado em que me lembra os grandes momentos da minha própria carreira, quando o estádio sumia e só existia a bola. Ele cresceu diante da adversidade. Ele se tornou gigante sob as través. Isso é o que os americanos chamam de clutch, a capacidade de decidir quando a pressão é máxima. No meio desse campo de batalha que mais parecia uma arena romana, meus olhos de meio-campista organizador brilharam ao ver Breno Bidon tocar na bola. Que personalidade impressionante para alguém tão jovem. Um garoto com cara de quem deveria estar na escola ou jogando videogame, assumindo a responsabilidade de um veterano de 1000 batalhas. A forma como ele bateu na bola, a frieza no olhar, o domínio orientado que já prepara a jogada seguinte, isso me agrada profundamente. O futebol moderno pede força física e velocidade, mas o futebol eterno pede inteligência e classe. Dom tem essa elegância sutil que não precisa de alarde, ele não grita, ele joga e faz o jogo fluir. A base do Corinthians não forma apenas jogadores de futebol, forma caracteres moldados na pressão. E em um jogo desse tamanho, onde a perna pesa, o caráter conta tanto quanto ou até mais que a técnica apurada. A resiliência é uma arte esquecida no futebol atual, onde tomam um gol e desmoronam emocionalmente. O Corinthians tomou golpes duros, começou perdendo a disputa de pênaltis, viu seu maior ídolo do outro lado defender uma cobrança, o que poderia ser um golpe fatal na moral do grupo. O roteiro para o fracasso estava pronto e escrito, mas eles recusaram o roteiro com uma obstinação invejável. Essa força mental para virar o jogo psicológico é rara e preciosa. Eu joguei na Itália, na Juventus, e lá aprendi que vencer não é apenas jogar bem, é recusar a derrota até o último segundo, até o apito final soar. O Corinthians tem essa alma italiana dentro do corpo brasileiro, essa capacidade de cerrar os dentes e seguir em frente. A frase "nós nunca morreremos", que ouvi ser citada, não é apenas uma frase de marketing vazia. É uma doutrina tática vivida em campo. Eu serei direto como fui em toda a minha carreira e como serei nos meus comentários durante a Copa. O técnico da seleção Dorival Júnior precisa olhar para Itaquera com atenção redobrada. A performance de Hugo Souza é nível de seleção brasileira, sem sombra de dúvidas. Não se trata apenas de defender bolas durante o jogo, mas de decidir classificações, de ganhar jogos sozinho. Copa do Mundo é feita de momentos assim, de detalhes cruciais. Você precisa de um goleiro que cresça quando o mundo inteiro está contra você, que não sinta o peso de uma nação nas costas. Hugo provou que tem o tamanho da meta da seleção. Deixar um talento desse fora do radar seria um erro estratégico imperdoável, pois ele tem um momentum e no futebol de alto nível, o momento é tudo. Fui buscar os dados porque a elegância também reside na precisão dos números e na frieza das estatísticas. Hugo Souza não é apenas uma fase boa passageira. Os registros mostram que ele já ultrapassou lendas como Dida, em média de pênaltis defendidos pelo clube em seus primeiros jogos, o que é um feito extraordinário. Estamos falando de um goleiro que recentemente defendeu 3 penalidades em uma única disputa contra o Bragantino e parou o Grêmio em momentos chaves. A estatística de aproveitamento dele em penalidades supera os 30%, um número absurdo para o futebol de alto nível, onde a vantagem é sempre do batedor. Contra o Cruzeiro, não foi sorte nem acaso. Foi a confirmação de uma tendência matemática irrefutável.
Ele é um especialista na arte de defender penalidades máximas. Existe algo no ar que a lógica cartesiana não explica e que transcende a análise tática. O Corinthians caminha para ser o primeiro campeão da Copa do Brasil no ano de seu centenário ou próximo dessa data histórica, com uma aura diferente envolvendo o clube. A imprensa brasileira chama Hugo de rei dos pênaltis e compara seus números iniciais favoravelmente aos de Cássio no ano de 2012. A história adora repetições e ciclos que se fecham. O fato de terem eliminado um rival forte fora de casa, superando o próprio passado personificado no goleiro adversário, é o sinal definitivo de que algo grandioso está sendo gestado. O gigante não apenas acordou, ele está faminto e sedento por glória. E quando o Corinthians está com fome e abraçado pela sua torcida, o futebol brasileiro inteiro deve temer e respeitar. Pois não há força mais avassaladora do que a fé de 30 milhões empurrando 11 homens em direção à vitória. Zidane afirmou que Hugo Souza já é maior pegador de pênaltis que o próprio Cássio no auge. Você concorda com o craque francês ou acha exagero? Comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para mais bombas exclusivas.